Aí pessoal, agora a gente vai assistir aqui um corte do Monarch Talks e Fernando Holliday explicando por que ele foi pro lado do bolsonarismo. O que aconteceu que você foi pro lado dos bolsonaristas, cara? Virou bolsonarista. Né? Já começa engraçado, né? Fala pra mim. Vamos lá, minha Até ele dá recente risada. conversão. É. Bom, eu saí do MBL em 2021, né? Começo de 2021. Por vários motivos, né? A gente teve algumas tretas por conta de questão de campanha e algumas pessoas... Dinheiro, envolveu dinheiro, fudeu. Não, nem foi tão direto, que eles expulsaram muitas pessoas que tinham trabalhado voluntariamente na minha campanha, né? Entendi. E a justificativa era de que aquelas pessoas eram bolsonaristas. Então, ficou uma coisa de, meu Deus, todo mundo é bolsonarista, precisamos limpar os bolsonaristas aqui. Não concordei muito com isso. E de outro lado... Se isso é verdade, o MBL é o mesmo que reclama que tem vários lugares como... até esses programas de jornal e tudo, tem muitos esquerdistas, tá ligado? O MBL passou a começar a enxergar aí como uma narrativa maior mesmo, o Lula e o Bolsonaro como coisas idênticas, iguais. Ou seja, se o Lula ganhasse ou se o Bolsonaro ganhasse, tanto... Vai ficar parecendo que o cara defende o MBL aqui, mas não. Na verdade eles defendiam a terceira via, porque pro MBL todos os dois são ruins, mas não iguais. Faz. Eu comecei a ter mais ou menos essa impressão também quando o Moro saiu do governo. Porque, pô, ele saiu do governo dizendo que o Bolsonaro tava querendo interferir na Polícia Federal, aquela coisa toda. Até gravei um vídeo bem revoltado mesmo, que até hoje ressuscitam aí. Eu falo, Bolsonaro, corrupto, não sei o que, etc. Só que aí... Os argumentos dele hoje não se sustentam com as falas deles anteriores, velho. Ele dava pra fazer um vídeo dele falando hoje e usando o vídeo dele pra ele confrontar ele mesmo, tá ligado? Ele não se sustenta sozinho, velho. Fernando Holliday. Não dá, velho. Não dá pra entender um cara desse. E depois não tinha prova nenhuma, né? Tipo, o que veio foi uma reunião cheia de palavrões, mas que não tinha essencialmente uma prova de... Prova nenhuma. Prova nenhuma ele quer dizer que quando o Bolsonaro fala que vai interferir na PF, ou seja, a PF não é Polícia Federal, como o próprio Bolsonaro falou. Podia ser prato feito, qualquer coisa, mas menos Polícia Federal. Tentativa de interferência na Polícia Federal. Então, quando isso começou a aparecer, e aí eu fui vendo, pô, não é bem assim, o Bolsonaro não é tão parecido quanto o Lula, quando a gente pensava e tal. E aí eu fui vendo que os meus posicionamentos, eles foram cada vez mais se distanciando daquilo que o MBL enxergava como ideal. Até que chegou um momento que eu peguei e falei, não dá mais. Mas ainda não virei um bolsonarista, eu não gosto muito desse termo, né? Mas, enfim, não virei um bolsonarista propriamente dito. Eu fui pro Partido Novo, que era um pouco mais independente e conseguia enxergar esses... Partido Novo é o Partido Liberal que declarou assim, né? Não, a gente vai liberar para que qualquer pessoa vote em qualquer candidato. E aí um dos fundadores do Partido Novo, Amoedo, né? Ele declarou voto em Lula e foi expulso do partido por causa disso. Tipo, meu Deus, você pode votar em quem quiser, contanto que não seja Lula. Tem Lula e Bolsonaro, sabe? Esse é o Partido Novo. Os pontos positivos, né, do governo Bolsonaro. E aí vem a eleição, tal, perdi muito provavelmente porque não apoiei o Bolsonaro. Perdi muito provavelmente porque não apoiei o Bolsonaro. E aí vem o segundo turno e eu apoio aí mais abertamente o Bolsonaro, enxergando que não eram coisas idênticas. Olhe, perceba quando ele começou a enxergar que não eram coisas idênticas. Após ele perder as eleições. Ou seja, ele está assumindo que ele indo pro bolsonarismo, ele tem mais chances agora de vencer as eleições. Ele acabou de assumir. Ele falou que ele largou o bolsonarismo, ele não era bolsonarista, perdeu as eleições e por conta disso ele foi bolsonarismo. Só que o negócio é o seguinte, mais do que apoiar o Bolsonaro no segundo turno, eu percebi que a volta do Lula era um negócio, assim, absolutamente inaceitável para uma sociedade que
precisa preservar a liberdade, ou que pretende preservar a liberdade. Não, é ridículo. É, O cara é um exatamente. puta corrupto. A gente não vai falar porque o Monark vai concordar com ele, né? Mas. Não, e Como mais assim? do que isso, a Condenado, união que ele ia ter com o STF, como tá tendo agora, pô, gera um desequilíbrio muito grande. Sim. Se a gente já viu um desequilíbrio com o Bolsonaro no poder, agora então. Agora não tem nem chance. É uma coisa surreal. Muito pelo contrário, a gente tá vendo agora, na verdade, assim, as coisas se equilibrando. Não tem mais ataque entre os poderes. Se você assistir até o Morning Show hoje em dia, o próprio Paulo Matias, ele fala que parece que as coisas estão se equilibrando porque não há mais ataque ao STF como era uma cartilha do governo Bolsonaro. Era uma cartilha de ataques diretos ao STF, à instituição do STF. Não era a uma ou duas pessoas, não. Lógico que eles fizeram mais efusivamente assim a uma ou duas pessoas, mas era uma cartilha contra o STF, o que é um completo absurdo. Então aí eu comecei a ver o seguinte: o eleitor, ele não quer saber de terceira via. Não existe terceira via, é papo furado isso. O eleitor só enxerga dois lados. Um lado é o do Lula, um lado é o do Bolsonaro. Pô, eu sou um político, não posso ficar brigando contra a vontade do eleitor. Eu tenho que escolher a porra de um lado, senão eu vou ser atropelado, como de fato fui. Ou seja, ele abriu mão dos seus próprios princípios para agradar um dos dois lados. Ou seja, ele escolheu um dos dois lados porque simplesmente ele tem mais chance assim de se eleger. Mas, Nessa última eleição. Não necessariamente, né? É muito pouco. Quais foram os políticos que sobreviveram sem escolher um lado? O Kim, que diminuiu a sua votação, Mas teve uma votação expressiva, né? Quase 300 mil. e outros nomes. Você não consegue, assim, de bate-pronto. exato, você abre mão dos seus princípios justamente só para se satisfazer sendo eleito novamente. Porque esses caras cobram a meritocracia. Porque ele, após não conseguir ser eleito, não tenta fazer sua vida numa instituição privada, como a maioria das pessoas. Eles pregam tanto a meritocracia, fala que é tão difícil para o empresariado. Vai para a empresa, procura um emprego que nem as pessoas normais e tenta a vida e mostra que é fácil, pô. Aí não quer sair da vida pública, o que faz? Escolhe um dos dois lados, escolheu o bolsonarismo, aí agora... E aí vou mostrar aqui daqui a pouco. Ele agora já comemora que ele ganhou mais eleitores. Ele foi bolsonarismo, ele mesmo assumiu no segundo turno. O segundo turno foi quando? Final de outubro, não foi? Se eu não me engano. E aí depois aqui, o que? Vou mostrar aqui. Eu fiz já um recorte aqui para mostrar quando foi que ele foi bolsonarismo. Aqui, ó. Hoje, isso aqui ele tem essa quantidade de seguidores. Aqui, ó. Em 22 de novembro, ele chegou a 400 mil seguidores. Obrigado a cada um depois. Isso depois que ele foi pro bolsonarismo. Olha a data aqui, ó. Olha a data aqui. 22 de novembro. Entendeu? Tá em alguém. Pois é. Sempre tá associado a uma pessoa. A gente pode colocar, sei lá, uns do Novo, por exemplo. Marcel Van Hatten. Tá no Partido Novo. O Partido Novo tinha o quê? 8 deputados, agora tem 3? Pois é, né? Quer dizer, quem fica ali no meio acaba, em regra, sendo atropelado. O Novo tá se tornando tão velho que, se vocês pesquisarem aí, o Novo tá pensando em utilizar do fundão eleitoral. Pode pesquisar aí. Ou seja, o Novo, que sempre brigou contra o fundão eleitoral, hoje em dia, se você fizer uma pesquisa no Google aí simples, bora fazer aqui. Notícia de 4 horas atrás. Partido Novo se divide sobre a decisão de usar... Quem não paga, né? Partido Novo decide se vai usar o fundo partidário em remuneração de dirigentes. Novo tenta se reinventar usando o rendimento do fundo partidário. Ou seja, o Novo se tornou velho. Então eu percebi isso. Falei, bom, então o lado que eu defendo é esse lado que hoje está representado na figura do Bolsonaro. Isso significa que eu preciso concordar com tudo que ele fala, tudo que ele defende? Então, não. Pode haver uma variedade, uma diversidade de opiniões dentro desse bloco. Mas eu preciso ter um rosto, porque é assim que a América Latina funciona. Vou bater nessa tecla. Ele tá assumindo que abriu mão dos princípios, das coisas que ele sempre bateu sobre o Bolsonaro, chamando de corrupto, fazendo aqueles vídeos
pra escolher um lado pra ganhar likes e voto, velho. Se você prestar atenção, e aí tem aquele meu recorte aqui que eu fiz sobre isso, quantas vezes ele foi no Morning Show e na Jovem Pan depois. Isso aqui eu fiz alguns. Se a gente entrar no perfil dele, é absurdo a quantidade de vezes que ele é chamado pra Jovem Pan. Aqui, ó, na Jovem Pan, isso, 18 de novembro. Jovem Pan, 25 de novembro. Aqui é na Jovem Pan, eu acho. Aqui, ó. Hoje na Jovem Pan, vídeo de novembro. Isso aqui é diferente dos cortes que eu fiz aqui, ó. De janeiro aqui. Aqui a gente tá em 28 de novembro. E aí ele começa a aparecer toda hora na Jovem Pan. Toda hora ele começa a aparecer na Jovem Pan. A Jovem Pan chamando ele. Depois que ele se tornou bolsonarista. Aí no Pânico. Ou seja, ele foi muito mais vezes depois na Jovem Pan, depois se tornou bolsonarista, do que ele ia antes. Se fizer uma comparação. A política tem que ter a desgraça no rosto. Essa coisa de que o Novo insiste muito, é por isso que eu acabei saindo de lá. Essa coisa de você tentar vender a ideia sem ter um rosto, não funciona. E aí é por isso que eu dei essa guinada. Hoje eu me considero muito mais próximo do Bolsonaro. Não significa que eu não enxergue os erros que teve no governo dele, ou erros que ele possa ter cometido até como pessoa física, mas acho que nenhum desses erros supera a desgraça que é a gente ter o PT de volta no poder, né? E acho que essa hoje é a minha diferença fundamental entre o MBL, por exemplo. Entendo. Você tá brigado com os caras até hoje ou tá de boa já? Agora a gente tá brigado porque que a gente teve umas tretas públicas, né? Ele chegou a falar que o MBL é de centro-esquerda. Pessoal, eu me considero de centro-esquerda. Mas eu não tô no mesmo espectro político que o MBL, pelo amor de Deus. Se o MBL é centro-esquerda, eu sou comunista dos mais ferrenhos, pelo amor de Deus. Entendi. O Kim recentemente num podcast disse que eu tinha ficado maluco, tal, virei bolsonarista. E aí eu respondi dizendo que eles viraram um movimento de centro-esquerda, tal, enfim, teve umas rusgas. Eu não gosto dessa parada de usar a pecha de bolsonarista como se fosse um rótulo pra você desumanizar as pessoas e considerá-las descartáveis. Porque hoje em dia a palavra bolsonarista virou isso. Virou um rótulo que você coloca em alguém pra jogar ele no ostracismo máximo e assim validar qualquer maldade que você vá fazer com essa pessoa, falando, eu tô perseguindo ela, mas ela é bolsonarista. É como se fossem pessoas totalmente desprezíveis e tal. Mas o pior de tudo... Não vou trazer esse fala de Bolsonaro, não. É você associar com um nome. Eu vi alguém falando isso recentemente, não lembro quem. Mas, por exemplo, você não vê a imprensa chamando os defensores do Lula de lulistas. Ou eles são petistas, ou eles são de esquerda. Mas na direita você associa com o nome Bolsonaro. Quer dizer... É porque, na verdade, Lula segue uma ideologia de esquerda que ele tem uma cartilha. Não é... A cartilha não é do Lula. Por isso que as pessoas não chamam muito de lulista. Diferente do bolsonarismo. Vou dar exemplos. As pessoas passaram a defender a não tomar vacina. Eu tenho pessoas na minha família que não tomaram vacina por causa do Bolsonaro. Ou seja, é uma cartilha bolsonarista, não da direita. Não é a direita que prega não vacina. Provavelmente até Fernando Holliday tomou a vacina. Monarca é capaz de ter tomado a vacina, não sei. Mas o que eu estou dizendo é que por que o bolsonarismo? Porque não é uma cartilha da direita como é uma cartilha da esquerda que o PT segue, como uma cartilha, sabe? É muito óbvio porque o bolsonarismo e sim o petismo, não o lulismo. Porque o pessoal não segue o que Lula fala. Tem uma ideologia por trás que Lula segue. Mas Bolsonaro não é uma ideologia. É o que Bolsonaro fala. É o que Bolsonaro prega. Quer dizer, isso é reduzir e muito a ideologia da pessoa. Porque aquilo que eu acredito vai muito além do Bolsonaro em si. Existem coisas que eu defendo e pode ser que o Bolsonaro não defenda. Por exemplo, eu sou extremamente favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Bolsonaro sempre teve muitas reticências em relação a isso. Muita reticência não.
Bolsonaro, e aí eu posso falar aqui tranquilamente, Bolsonaro, ele é assumidamente homofóbico. Assumidamente homofóbico. O senhor acredita que o homossexual ele nasce com esse desejo ou ele é influenciado a sentir atração por pessoas? Uma minoria nasce dessa maneira, do meu entender. A grande maioria é comportamento. Haja visto que no meu tempo, eu estou com 58 anos de idade, não existia essa quantidade enorme de homossexuais como temos hoje em dia. E eles não querem igualdade, eles querem privilégios. Eles querem nos prender porque nós olhamos torto para ele. Nos prender porque nós não levantamos de uma mesa para tirarmos nossos filhos menores de idade de ver 2 homens ou 2 mulheres se beijando na nossa frente. Como se no restaurante fosse o local de fazer isso. Eles querem privilégios. Eles querem se impor com uma classe à parte. Não vão encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas. Ai, não dá. Mas eu tô dentro da categoria de boa. Detalhe, ele é assumidamente gay. Hoje ele tá vivendo até um relacionamento hétero. Ou tava, não sei, eu não acompanho a vida dele. Mas o último relacionamento dele foi heterossexual. Na verdade ele assumiu que foi o primeiro até relacionamento heterossexual dele. Mas ele é assumidamente gay, Fernando Holliday. Bolsonaristas. Então eu acho isso muito preocupante quando você reduz aquilo que as pessoas acreditam a um nome, a um líder. Ele pode até ser um representante naquele momento histórico, mas não dá pra você reduzir tudo que as pessoas acreditam em uma pessoa, né? Com certeza. É uma forma de você rotular a direita para impedir que ela se desenvolva de certa forma, né? Mas no final das contas a direita se comportou um pouco como bolsonaristas, infelizmente, assim. Existia uma radicalização na direita muito forte também. Existia, não? Eles também perseguiram pessoas, eles também usaram a máquina do Estado para perseguir pessoas, e eu acho que foi por isso que eles perderam, entendeu? Porque, porra, ninguém gosta do Lula, odeia o STF, mas aí você vai usar as mesmas armas do STF para combater o STF e vai falar que você quer ser diferente? Fica difícil, assim, entendeu? O grande problema, talvez, é que acho que são 2, né? Primeiro que durante muito tempo foi quase que um crime você se colocar como alguém de direita. Hoje tá voltando a ser, né? Uhum. Mas antes era pior, as pessoas tinham medo, né? Por exemplo, os candidatos do PSDB contra o PT sempre faziam questão de dizer não, eu não sou de direita, olha, eu não sou tão a favor das privatizações, assim. Era uma coisa meio, meu Deus, não me coloque na direita que eu não vou. Aí com o impeachment da Dilma isso cresce, mas cresce muito rápido. Então é como se você ficasse trancando um cachorro. Foi muito culpa das redes sociais. A direita, ela sabe usar muito bem as redes sociais para influenciar. E eu não digo, às vezes, nem positivamente, mas mais para o mal. Na verdade, a intenção que vem isso realmente na época da Dilma em si, foi de queimar a esquerda. Na verdade, as pessoas chamaram qualquer pessoa que é de esquerda de comunista. Eles estão reclamando do coisa da forma de falar bolsonarista. Eu vou chamar de comunista. Eu não me considero comunista. Nem estudei sobre comunismo para falar sobre comunismo aqui. Mas foi isso que o MBL fez e eles chamaram todo mundo de comunista. Chegou uma postagem do próprio MBL chamando Tabata Amaral de comunista. E tem até um vídeo com Tabata Amaral e Kim Kataguiri, eles discutindo sobre isso, e Kim Kataguiri assumindo que eles fizeram vários fake news relacionados a isso, e ele disse que fez um vídeo de desculpa, algo assim. O bravo, e aí de repente, de um dia pra onde você solta um cachorro na rua, vai dar merda, né? As pessoas estavam presas, com medo de falar o que elas realmente pensavam. A direita literalmente explodiu, né? Exatamente, aí você explode de uma hora para outra e aí acaba tendo essas radicalizações, etc. E o outro o modelo de governo que nós conhecíamos por mais de uma década foi o governo de modelo petista, que usava empresas estatais para financiar blogs sujos, atacava a reputação das pessoas pela internet. Blogs sujos. Tipo, é Terça Livre? Daquele Alan dos Santos?
quando a internet nem tinha um poder tão grande quanto tem hoje e tal. Então a impressão que eu tenho é, quando a direita ela assume o poder, ela pega muitas práticas do governo anterior, que era o governo que se conhecia. Ah, se eles fizeram isso e conseguiram ficar tanto tempo no poder, por que a gente não pode fazer a mesma coisa e continuar ao mesmo tempo no poder? É óbvio que foi um raciocínio equivocado. Até Bem. Exatamente. Mas o que eu digo é, não havia um outro modelo de governar. O modelo de governar que a gente conhecia nesse contexto de internet brasileiro era esse governo petista. Mas, pô, a direita não era justamente Pô, a eu ia falar esperança isso. pra mudar as coisas? Porque se você quer mudar as coisas... Eles se venderam como esperança, tipo assim, bora fazer tudo diferente do PT. Uma das coisas que o Bolsonaro bateu foi na TV Lula, a EBC. E ele falava que aquilo ali não podia, que era um absurdo, que ia ser privatizado. Ele passou 4 anos sem privatizar a EBC. Aquele chamado de TV Lula virou TV Bolsonaro na época de Bolsonaro. Pelo amor Que de Deus. copiar o jeito antigo de se fazer política... Isso, inclusive, é uma coisa que eu Colocando o Cássio Nunes Marques lá, sabe? Tipo assim, eles falaram que ia fazer diferente e fez... O que foi feito de diferente? eu critico muito essa coisa do... Ah, mas o PT pode fazer isso, a gente não pode... Pô, não, o PT não pode fazer isso e nós também por isso não. que a gente é contra, porque ele faz Exatamente. essas coisas. Esse tipo de Aí ele vai pro lado do bolsonarista que faz a mesma coisa e tá tudo bem. justificativa é uma coisa que me irrita muito. Tipo, não é pra fazer a mesma coisa, né? É pra fazer diferente e tal. Sim.